nossa videoaula de hoje vai ser desse tapete. Eu fiz ele no fio número 6. Usei o barroco natural de 791 metros. Usei agulha 3,5 para trabalhar aqui nesse tapete. Com esses dois quadrados aqui, ele ficou com 70 de comprimento, 70 centímetros por 48 de largura. Então, para fazer esse tamanho, você vai usar mais ou menos aí 300 gramas do fio número 6 com agulha 3,5. Cada quadrado aqui, ó, que eu usei, então usei apenas 2 para fazer esse tapete aqui. Se você for fazer maior, cada quadrado desse tem em média 25 a 27 centímetros daqui até aqui. Então, se você for aumentar aqui, essa parte aqui, ó, no meio, antes de unir esses dois, então ele vai aumentando aí a cada quadrado, em média 25 centímetros. Então, nós vamos estar fazendo aqui com apenas 2 quadrados. Então, aqui ele tem uma pequena diferença na hora da união aqui, mas eu vou explicar para vocês, no caso, se você for fazer com mais um quadrado aqui no meio. Porque aqui, ó, na curvinha, ele tem aqui 9 correntinhas. Aqui também. Até se você for fazer apenas só um quadrado, você também pode fazer. Fazendo 9 correntinhas aqui em todas essas argolinhas, que é dessa peça aqui, ó. Aqui, onde eu vou fazer a união, ele tem 13 argolinhas. Então, aqui tem 13, aqui tem 13. Se você for colocar mais uma peça no meio, então aqui os 4 cantinhos tem que ficar com 13 argolinhas, para dar certinho. Aqui ele tem 9, porque vai ser o meu cantinho. O que você pode fazer também é fazer quadrados aqui, ó, de várias cores, depois montar e fazer uma cor que combina aqui em volta, para fazer essas carreiras aqui. Então, depois que eu faço aqui a união, eu ainda trabalho essas carreiras aqui, ó. Então, eu já tenho aqui uma peça pronta, vou fazer a outra. Aqui na última carreira, nós vamos fazer a união desta forma aqui. Então, nós vamos fazer essa peça aqui agora na videoaula. Para você fazer um jogo de cozinha, você pode fazer aqui, ó, com 4 quadrados desse aqui. Então, 2, você tem que fazer desta forma, com os dois lados aqui com 9 correntinhas, faz 2 iguais, e os outros 2, os quadrados, tem que ser aqui com os 4 cantos iguais, que são os que vão ficar no meio. Nessa parte aqui, ó, quando eu fiz a última carreira, eu fiz aqui a união. Mas se você quiser, você pode costurar com agulha de tapeceiro, fazer aqui uma costura com a agulha e o fio normal aí, uma costura de mão. Aqui atrás fica dessa forma. Então, aqui com o fio número 6 e com a agulha 3,5, nós vamos iniciar aqui o nosso quadrado. Vou iniciar fazendo o anel mágico, deixo aqui o fio, cruzo dessa forma, esse aqui é o fio que está vindo do novelo. Aqui eu vou puxar, vou inserir a agulha por baixo e puxo por cima esse fio que está vindo do novelo. Vou soltar aqui e vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui dentro eu vou trabalhar 14 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Então, aqui, ó, tenho 2 pontos, dou a laçada, vou aqui no anel mágico, puxo o fio, tiro 2 alcinhas e 2, que é o ponto alto. Já tenho 3 pontos, contando com as correntinhas iniciais. Vamos fazer assim até ficar com os 14 pontos. Fiz aqui os 14 pontos. Se você não gosta de trabalhar com anel mágico, você pode fazer 6 correntinhas, fecha a argolinha e trabalha os 14 pontos dentro da argolinha. Aqui eu puxo esse fio que está sobrando, até fechar bem aqui, ó, no início do meu tapete. Agora, eu vou ali na terceira correntinha, onde eu iniciei aqui, que eu tenho 3 correntinhas. Na terceira, eu finalizo com ponto baixíssimo. Puxo o fio tudo de uma vez. Vou aqui no próximo ponto, pego nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo e uma correntinha que é para dar a altura do meu primeiro ponto alto.
No mesmo espaço, vamos fazer mais um ponto alto. Puxa o fio, tira aqui 2 alcinhas e depois 2. Depois eu vou aqui no próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Em cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos trabalhar aqui, 2 pontos altos. Então, no total, teremos 28 pontos altos. Então, em cada ponto, nós fazemos 2 pontos aqui no mesmo espaço, 2 pontos altos juntos. Chegando aqui, no finalzinho, eu tenho aqui, esse pontinho, que é o ponto baixíssimo. Quando eu finalizei essa carreira, fiz o ponto baixíssimo, fica essas 2 alcinhas. Ali eu tenho que fazer os 2 pontos altos para ficar no total de 28 pontos e para ficar bem fechadinho aqui, Ele vai ficar bem invisível aqui o final e início de carreira. Aqui eu pego nas 2 alcinhas e faço os 2 pontos altos. Completei então meus 28 pontos. Aqui eu tenho ponto baixo e uma correntinha, onde eu iniciei a carreira. Eu venho aqui nessa correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Aqui eu sempre puxo um pouquinho o fio para ficar bem justinho o pontinho, para ficar aqui bem perfeito o final aqui da carreira, desta forma. Então, aqui nós estamos trabalhando esta carreira, finalizei esta. Vamos para a próxima, que inicia aqui, nesse bloco aqui de 3 pontos altos. Então, eu vou no próximo ponto, nas 2 alcinhas, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Vou no próximo ponto, trabalho um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, nesse início, eu tenho aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, ponto alto. Então, aqui está ficando assim, Aqui agora, eu já tenho um ponto, vou trabalhar aqui mais 5 pontos, que eu vou ficar aqui, com 6 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Nessa carreira eu não pulo nem um pontinho, em todos os pontos eu trabalho. Aqui, quando eu estiver finalizando, eu vou fazer os restantes dos 3 pontos para ficar aqui, com 6 dessa mesma forma. Porque nós vamos trabalhar assim, faço 6 pontos, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha e começo 6 pontos novamente, um ponto em cada ponto alto. Fiz os 6 pontos. Aqui eu faço com uma correntinha, mas dependendo aí da tensão do seu ponto, se precisar fazer com 2, você pode fazer. Depois dos 6 pontos, uma correntinha. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, eu começo os 6 pontos altos novamente. Ficando assim, Então, aqui eu já fiz 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Agora, aqui, tem esses 3 pontinhos, onde eu farei os 3 pontos altos. E finalizo com ponto baixíssimo aqui, nessa correntinha. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Eu venho na correntinha, puxo aqui o fio e faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou começar aqui, com 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, porque agora nós não teremos esses 6 pontos juntos, vai ser sempre assim, Eu sempre vou iniciar aqui com 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, porque eu acho que fica melhor, que fica mais retinho aqui, Se eu fizer 3 pontos, ele vai ficar maior do que os outros pontos. Então, aqui ele fica do mesmo tamanho quando eu faço aqui com 2 correntinhas.
Fiz as duas correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Nossos bloquinhos agora serão de 3 pontos altos, então agora nós vamos começar a separar aqui com correntinhas e vai ficando aqui um distante do outro, ó. Onde eu tenho esse bloco aqui de 6 pontos altos, vai ficar 3 de um lado e 3 do outro. E aqui, ó, eu vou seguindo, fazendo uma correntinha e o ponto alto que vai ser aqui nesse espaço e sempre vai aumentando, então aqui é o ponto alto separado aqui por uma correntinha. Depois dos 3 pontos, faço uma correntinha. Venho nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha, no espaço da correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Então, agora nós vamos ficar, ó, aqui tem um ponto alto, né? Agora eu tenho 2 separados aqui por uma correntinha. Venho no próximo ponto alto e faço 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Separo por uma correntinha e faço o restante aqui dos 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui no espaço de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e vou trabalhar aqui os bloquinhos de 3 pontos altos novamente. Uma correntinha e 3 pontos altos. Depois que eu faço os 3 pontos altos, nós vamos trabalhar assim então em toda a carreira, uma correntinha, um ponto alto no espaço da correntinha, uma correntinha, o bloquinho novamente de 3 pontos altos, dessa mesma forma aqui. Está ficando então desta forma, cheguei ali no final, fiz os 3 pontos altos. Faço uma correntinha e finalizo com ponto baixíssimo aqui nessa segunda correntinha onde eu iniciei a carreira. Subo as 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto e no próximo ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Em cada espaço, vamos fazer um ponto alto separado por uma correntinha. Nessa carreira, nós vamos ter aqui 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Cheguei aqui no bloquinho, faço os 3 pontos altos. Agora, aqui, ó, onde eu tenho uma correntinha entre um bloquinho e o outro, eu vou fazer 2 correntinhas. E faço os 3 pontos altos. Então, o que vai mudar aqui nessa carreira vai ser essa quantidade de correntinhas e aqui a quantidade de pontos altos separados por uma correntinha, que nós temos agora 3 pontos separados por uma correntinha. Aqui eu faço os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Finalizando a carreira, fiz as 2 correntinhas. Finalizo com ponto baixíssimo na segunda correntinha. 2 correntinhas novamente, faço o bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e aqui eu faço os pontos altos separados por uma correntinha. E agora nesta carreira teremos 4 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos, ali eu tenho outro bloquinho. Temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma correntinha. Faço o bloquinho de 3 pontos altos.
E agora, vamos ter aqui, ó, 3 correntinhas de separação. E faço o bloquinho novamente. Depois, continuo fazendo os 4 pontos separados por uma correntinha. Em cada espaço da correntinha anterior, nós fazemos um ponto alto e depois uma correntinha de separação, ficando assim. Então, aqui, a diferença dessa carreira são as quantidades aqui de correntinhas, que agora são 3. E aqui são 4 pontos altos separados aqui por uma correntinha. E os bloquinhos de 3 pontos altos continuam iguais. E aqui tem 1, 2, 3 correntinhas entre um bloquinho e o outro. Vou iniciar novamente fazendo as 2 correntinhas. E o restante aqui dos pontos altos formando o bloquinho de 3 pontos. Tenho 3 pontos altos. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. E sigo fazendo aqui em cada espacinho um ponto alto separado por uma correntinha. Agora aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, no nosso quadrado aqui, não vai mudar nada a quantidade de correntinhas, só vai mudar a quantidade de pontos a cada carreira. Então, nós vamos fazendo assim, até que no finalzinho vai ficar com 9 pontos altos separados por uma correntinha. Ele sempre vai aumentando um ponto a cada carreira. O que vai mudar, então, agora é aqui, ó, para ficar esse desenho aqui. Então, quando chegar nessa parte aqui, eu nem vou fazer mais, porque é só uma repetição, só vai aumentar os pontos ali no meio. O que vai mudar, nós vamos fazer aqui a mudança, vai ser só nos 4 cantinhos aqui do nosso quadradinho. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas. E aqui na correntinha do meio, onde eu tenho 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Depois, faço 3 correntinhas novamente. Aqui no bloquinho de pontos altos, eu continuo fazendo os 3 pontos altos. Uma correntinha e faço os pontos altos separados por uma correntinha. Quando eu chego ali no espacinho das correntinhas novamente, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. As 3 correntinhas, ponto alto aqui nessa correntinha do meio, 3 correntinhas, o bloquinho novamente, e sigo dessa forma até finalizar a carreira, que faço a correntinha de separação e os pontos altos. Nós vamos ficar com 4 cantinhos desta forma aqui. Então, chegando ali ó, no finalzinho, nós precisamos trabalhar aqui nesta alcinha das 3 correntinhas, para ficar aqui com os 4 cantinhos aqui do nosso quadrado. Fiz as 3 correntinhas, faço aqui um ponto alto, 3 correntinhas e finalizo com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Vamos iniciar da mesma forma que nas outras carreiras. E trabalhar aqui os pontos altos separados por uma correntinha. Vou trabalhar e volto quando chegar nesse espacinho ali. Trabalhei aqui, então, já, ó, da mesma forma que nas carreiras anteriores e fiz as 3 correntinhas. Eu estou fazendo 3 correntinhas para não ficar repuxado o meu trabalho. Pelo gráfico aqui são 2 correntinhas, mas no meu não deu certo 2, então vai depender aí do seu ponto. Você pode trabalhar 3, 2 ou até 4 correntinhas, desde que não fique embodocando o seu trabalho. Depois que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto antes desse ponto alto. Então, nessa alcinha aqui, bem perto do ponto, faço um ponto alto. No ponto alto, faço outro ponto alto. E depois, aqui nesse espaço, de novo, bem perto do ponto, eu faço mais um ponto alto. Fico com 3 pontos. 3 correntinhas. E aqui eu sigo da mesma forma que trabalhei antes ali. Os 3 pontos altos,
uma correntinha, e em cada espaço aqui de uma correntinha da carreira anterior, um ponto alto. Ó, aqui eu já trabalhei, então, mais um cantinho aqui do nosso quadradinho, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, ele sempre vai ser igual aqui, os 4 cantinhos nós vamos fazer iguais. Só vai mudar na última carreira, que é só a quantidade aqui de correntinhas nesta alcinha. Então, para a peça aqui com 2 quadrados, é só isso que vai mudar, vai ser só aqui nessa última carreira. Mas aqui, ó, é tudo igual, mesma quantidade de pontos, de correntinhas, sempre igual. Então, nós vamos fazer aqui, ó, vou mostrar para vocês no vídeo como que faz um cantinho, depois você trabalha o restante, aqui que são os outros 3, da mesma forma que esse primeiro ali. E aqui continua sempre igual. Aqui já finalizei a minha carreira, vou iniciar a próxima dessa mesma forma, até chegar aqui nesse espacinho, onde eu volto para mostrar para vocês a quantidade de pontos que vamos colocar ali. E aqui no início, sempre da mesma forma. O bloquinho de 3 pontos, contando com as correntinhas iniciais, e aqui sempre fazendo um ponto alto separado por uma correntinha. Trabalhei aqui, ó, os pontos, cheguei aqui nesse espaço do cantinho. Faço as 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui 2 pontos altos antes desse bloquinho. Aqui fiz um ponto, 2 pontos. Para cada ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, já tenho 5 pontos altos. E aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, agora, nesse cantinho, nós vamos ficar aqui com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 correntinhas. E sigo dessa forma até finalizar a carreira. O bloquinho aqui de 3 pontos. Uma correntinha e ponto alto aqui separado por uma correntinha. Seguimos assim até finalizar aqui a nossa carreira. Finalizei ali mais uma carreira, então nós trabalhamos aqui, ó, nesta carreira. Tenho mais 2 para trabalhar e daí na última aqui nós vamos fazer a união. Então, vou iniciar a minha e volto pra gente fazer junto aqui essa parte, que é dos 4 cantinhos que vão ficar iguais. Aqui eu tenho, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, nesta carreira, eu vou ficar com 8 pontos ali separados por uma correntinha. Aqui eu continuo fazendo as 2 correntinhas iniciais. Vou no próximo ponto, faço ponto alto e no próximo ponto alto. O bloquinho de 3 pontos, sempre da mesma forma que nas carreiras anteriores. Uma correntinha de separação e trabalho os pontos altos. Então, aqui, ó, nessa carreira, eu vou ficar com 8 pontos aqui separados por uma correntinha. Então, ali eu cheguei naquele espacinho. Depois dos 3 pontos altos, aqui eu fiz 2 correntinhas. Agora, nessa carreira, eu faço 2. Mas você pode fazer uma correntinha também. Agora, nós vamos trabalhar aqui nesta alcinha 3 pontos altos. Depois, eu trabalho aqui, ó, um ponto para cada ponto. Cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. E depois aqui, eu vou fazer 3 pontos altos também dessa mesma forma. Então, agora aqui, ó, eu fiquei com 13 pontos altos. 3 pontos antes, então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faço as 2 correntinhas. Aqui, onde eu tenho o bloquinho de pontos altos, eu continuo com esses 3 pontos altos. E depois, continuo fazendo uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Faço assim até eu finalizar a minha carreira.
Bom, então aqui eu terminei a minha carreira, que fico aqui com 8 pontos. E iniciei aqui já a próxima carreira, que vai ser a nossa última carreira aqui do quadrado, onde nós vamos fazer a união. Eu vou fazer a união quando estiver nessa parte aqui. Então, aqui o último espacinho vai ser onde eu tenho essa alcinha aqui com a correntinha, com 13 correntinhas. Então, essa parte vai ficar ali, ó. E a união nós vamos fazer aqui. Então, aqui agora, se você for colocar no meio mais peças, você vai fazer elas, os quadrados, todos os 4 cantos iguais. Se vai fazer só com essas duas, aqui então vai ser onde eu tenho as 13, aqui 13. Aqui 13 correntinhas e aqui 13. E nesses cantos, onde eu terei as 9 correntinhas, nesse cordão aqui, que vai ficar desta forma, porque vai ser nessa parte aqui onde vai ficar oval o nosso tapete. Então, aqui, como vai ser um canto, igual esse aqui, ó, vai ser o de 9 correntinhas. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Depois que eu fiz aqui as 2 correntinhas, agora eu vou trabalhar aqui, ó, 5 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Cinco pontos. Como aqui vai ser o meu cantinho, eu vou fazer o cordão com 9 correntinhas. Então, eu faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que se for a parte do meio do tapete, se você for acrescentar mais quadrados, todos esses cordões aqui serão de 13 correntinhas. Então, aqui apenas no canto vai ser 9. Dou a laçada, pulo 1, 2, 3 e trabalho aqui nos próximos 5 pontos altos. Faço as 2 correntinhas e aqui eu trabalho da mesma forma que nas outras carreiras. Aqui não muda nada. O que muda, que eu disse ali no início, é a quantidade de pontos altos que vai ficar separados aqui por uma correntinha, que agora serão 9 pontos altos separados aqui por uma correntinha. Então, eu cheguei ali novamente no outro cantinho, vai ser igual este aqui. 9 correntinhas, depois dos 5 pontos altos. Pulo 3 pontos, trabalho nos próximos 5 pontos altos. Então, vai ficar aqui, ó, esses 2 cantinhos desta forma. Aqui agora, eu cheguei ali onde eu vou fazer o cordão de 13 correntinhas. Tenho aqui esses 2 prontos. Vou pegar aqui o meu tapete e mostrar pra vocês. Talvez fique um pouco repetitivo, mas é para que quem é iniciante consiga fazer, então, aqui, se for aumentar o tapete, ou se for fazer aqui com apenas 2 quadrados. Então, aqui, ó, eu tenho já a peça pronta, né? Essa aqui é a que eu já tenho, que eu fiz antes. Então, aqui eu tenho as 2 alcinhas de 9 correntinhas, que são aqui, ó, da parte que fica oval. Então, essa parte aqui, ó. E aqui onde eu tenho as 13 correntinhas, vai ser essa parte aqui, ó. Então, por isso que todas as partes do meio tem que ser dessa forma, porque nós vamos unir dessa forma ali. O que vai mudar, então, é só aqui no canto, ó, onde eu faço que fica essa parte oval aqui no tapete, para ficar dessa forma aqui. Então, se você vai fazer com apenas 2 quadrados, você vai fazer os 2 iguais. Se for colocar mais quadrado, você vai fazer com as alcinhas, aqui os 4 cantos com 13 correntinhas. E deixa eles, vai unindo até você ficar o tamanho aqui que você precisa. Vai unindo um no outro. E depois o último ali do canto tem que ser aqui com 9 correntinhas. Para depois trabalharmos aqui no canto. Então, ali já tá pronto o meu, né?
que é essa parte aqui. Então, essas duas alcinhas são a do meio e aqui a do canto. E eu estou fazendo ali na outra, que vai ser aqui, ó, as 13 correntinhas agora. Só que eu não faço a união nessas alcinhas, eu faço a união só nessa parte aqui do meio, ó. Então, aqui eu faço 13 correntinhas depois dos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A quantidade de pontos aqui que eu pulo é igual, 3 pontos altos, e trabalho aqui 5 pontos da mesma forma que eu fiz ali. Então, só muda a quantidade de correntinhas nessas alcinhas ali. Trabalhei os 5 pontos, 2 correntinhas. E agora, nós vamos começar a união. Então, aqui, ó, fica dessa forma. Essas duas alcinhas são as de 13 correntinhas. Aqui, ainda preciso fazer mais uma antes de finalizar a peça. Se você quiser, então, você termina aqui e depois costura. Ou você vai fazendo a última carreira e já unindo ali. Então, eu vou fazer aqui, eu fiz as duas correntinhas. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto. Eu vou puxar aqui um pouquinho. E agora, ponto alto com ponto alto. Onde eu tenho aqui esses 3 pontos altos. Aqui também os 3 pontos. Eu venho aqui nesse ponto alto, ó. Onde eu tô vindo aqui com os 3 pontos. Então, nessas correntinhas eu não faço a união, eu venho direto no ponto alto. Vou inserir a agulha aqui, ó, do lado direito, tô aqui do lado direito da minha peça, para o lado avesso. Pegando ali nas duas alcinhas. Puxo esse fio aqui, ó. Por aqui. Desta forma. E faço o ponto alto novamente. Então, eu seguro bem, ajusto o ponto, dou a laçada e venho no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Alongo novamente o fio. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Passo o fio novamente por lá. Aqui eu ajusto para ficar melhor. Já tenho a união aqui em 2 pontos altos. E faço o outro ponto alto aqui desse bloco dos 3 pontos altos. Alongo novamente o fio. E venho aqui no próximo ponto alto, que é desses 3 pontos. Puxo o fio novamente. Isso aqui é apenas um jeito de fazer a união. Você pode fazer do jeito que você tem costume aí de fazer, com ponto baixíssimo ou ponto baixo, pegando ali os pontinhos. Então, aqui eu tenho os 3 pontos altos unidos aqui nos outros 3 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha que é igual, para ficar igual ali a correntinha de separação. Terminei o ponto alto, eu faço uma correntinha, venho no espaço aqui da correntinha e faço o ponto alto. Aqui nós vamos fazer o ponto separado por uma correntinha. Fiz o ponto alto, vou unir nesse próximo ponto. Então, eu pego aqui, vou colocar a agulha do lado direito para o avesso, sai lá atrás, ó, e puxo o fio lá por trás. Coloco na agulha, ajusto e puxo. Faço uma correntinha e ponto alto aqui no espaço da correntinha. Alongo um pouco o fio para não soltar, desmanchar o ponto. Venho no próximo ponto. Puxo o fio, faço uma correntinha. Vou fazer assim, ó, em todos os pontos altos. Alongo. Vou no próximo ponto. Puxo por lá. E uma correntinha. Então, está ficando assim, aqui a nossa costura ali na peça, ó. Com o próprio crochê, já vou costurando. Eu vou fazer até chegar ali, ó, depois eu volto pra gente continuar. Então, aqui eu já uni, ó,
E fiquei aqui com os 9 pontos altos da mesma forma que eu tenho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E fiz uma correntinha aqui depois desse último, que foi ali, ó. Então, na mesma direção, ó, ele fica bem certinho aqui os pontos. Fiz uma correntinha. Agora, eu vou unir aqui os 3 pontos da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazer o ponto alto. Alonga um pouco o fio. Tiro aqui a agulha, vou no próximo pontinho ali da outra peça. Puxo ali o fio. Agora que eu não faço correntinha, faço direto o ponto alto. Vou no próximo ponto. E o último ponto alto. Esse último eu tenho que unir aqui no último ainda, ó. Agora aqui eu vou fazer as 2 correntinhas. E fica dessa forma aqui a união da nossa peça, ó. O lado avesso, aqui o lado direito. Depois que eu fiz as 2 correntinhas, eu trabalho os 5 pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer o outro cordão aqui, ó, de 13 correntinhas, pra ficar ali igual. Isso aqui nós vamos fazer a união ali na próxima carreira, quando eu for trabalhar a carreira em volta aqui da peça. Então, aqui nós vamos fazer as 13 correntinhas pra ficar igual ali. Fiz as 13 correntinhas, pulei aqui 3 pontos altos e trabalhei os 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas e finalizo a carreira aqui, ó, onde eu iniciei a carreira desse quadrado. Então, aqui eu finalizei o meu quadrado, né? Então, se você for aumentar a peça, você vai fazendo, unindo, até ficar o tamanho que você precisa. E agora, nós vamos começar a trabalhar, então, aqui, ó, em volta. Ó, nós vamos unir ali no meio, então, nessa carreira aqui, ó, nessa próxima carreira já. Que a gente vai iniciar com as 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E vamos trabalhar aqui. Então, eu vou dividir aqui a aula em 2 aulas, para ficar melhor explicado aqui, bem explicadinho. Então, eu vou fazer em 2, para não ficar tão grande aqui essa aula. Vou voltar na próxima videoaula, então, pra gente continuar aqui o tapete a partir daqui. Até porque também, se você vai aumentar aqui, dá tempo de você estar fazendo aqui, ó, mais peças e fazendo a união aqui, para depois continuar ali o trabalho aqui, trabalhando a carreira ali. Então, nós vamos ter ainda mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E essa aqui que é o bico, que é o finalzinho. Esse bico aqui você também pode fazer aí um bico de sua preferência. Eu fiz esse aqui porque eu fiz pelo gráfico, fiz a peça igual eu vi no gráfico. Então, eu vou finalizar aqui a videoaula e aguardo vocês na próxima videoaula, então, pra gente terminar essa peça. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vai deixando aí, que assim que puder eu já vou respondendo. E assim nós vamos executando a nossa peça, vai ficar um lindo tapete. Um grande abraço, então, até a próxima videoaula.